último ano. Em jornais como O Valor Econômico e El País, as reportagens focam nas 500 pessoas com as maiores fortunas do mundo, que detêm atualmente 7,6 trilhões de dólares. No topo do ranking dos multimilionários encontram-se alguns nomes bastante conhecidos: Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates e Warren Buffett. Desses, Bezos ostenta a liderança dos últimos 4 anos, com uma fortuna estimada em 193,7 bilhões de dólares. A recente multiplicação de capital dos super ricos veio justamente das políticas de isolamento impostas pelos mais diversos governos ao redor do mundo. Em função da nova dinâmica que favoreceu o comércio eletrônico, a Amazon de Bezos teve uma valorização de 75% no ano de 2020. Para os observadores mais atentos, não chega a ser uma surpresa que empresários muito bem posicionados e com conexões com o governo lucrem horrores se aproveitando de decisões estapafúrdias tomadas pelo estamento burocrático. Na verdade, regulações, entraves legais e as mais diversas barreiras políticas são justamente destinadas a garantir os resultados financeiros de corporativistas cujos interesses estão em simbiose com a máquina estatal. Mas nesse universo de cartas marcadas, alguns personagens antes desconhecidos vêm chamando atenção pelo recente acúmulo de capital. Um dos exemplos mais marcantes é o chinês Zhong Changshang, o homem mais rico da Ásia. Uma figura praticamente anônima até recentemente. Antes um jornalista, Zhong Changshang agora é dono da empresa de água mineral Nongfu. Tendo um sucesso incomum no mundo dos negócios, viu sua fortuna crescer mais de 10 vezes no último ano. Segundo o relatório da revista Forbes, os 400 homens mais ricos da China acumulam hoje a cifra de 2 trilhões de dólares. Um resultado que em muito se deve à valorização de quase 20% do índice CSI 300, que acompanha 300 das empresas líderes da China. Novamente, chama atenção um resultado tão peculiar quando supostamente a China foi o epicentro de uma patologia que simplesmente confinou parte expressiva dos adultos saudáveis e economicamente ativos do mundo inteiro. Embora seja mais que evidente que tal resultado veio diretamente das mãos conspurcadas de políticos e burocratas, ironicamente não faltam vozes pedindo por mais intervenção do Estado para supostamente proteger a população da ganância dos super ricos. Em tais discursos, costuma-se apontar para a socialização das grandes fortunas como a solução para todos os males da humanidade. É praticamente impossível não encontrar por aí milhares de comentaristas de internet dizendo que distribuir a fortuna de Jeff Bezos seria suficiente para resolver o problema da fome do mundo. Ora, muito dificilmente as pessoas desse grupo privilegiado poderiam legitimar suas contas bancárias através de critérios éticos, como homesteading e trocas voluntárias. Porém, mesmo num cenário em que essas fortunas fossem socializadas, não haveria benefício nenhum para os mais de 7 bilhões de habitantes do mundo. E quem prova isso é a matemática. Partamos do cenário mais simples. Se fosse possível socializar aquela cifra pertencente às 500 maiores fortunas do mundo, os famigerados 7,6 trilhões de dólares já referidos anteriormente, se cada uma das 7 bilhões de pessoas do mundo recebesse uma porção igual dessa fortuna socializada, cada pessoa receberia um valor pouco superior a $1.000. Ou seja, mesmo no contexto econômico pobre de um país de terceiro mundo como o Brasil, os $1.000 provenientes desse processo de socialização mal representariam um acréscimo de 5 salários mínimos para cada destinatário. E claro, tudo isso com uma gigantesca colher de chá, pois no mundo real, nenhum Bezos tem bilhões em papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de político, de fácil liquidez, simplesmente esperando para ser confiscado pelo Estado. Tais fortunas se encontram divididas em diversos ativos, como veículos, bens móveis, bens imóveis e títulos de crédito que de fato representam a fortuna acumulada dos super ricos. Um processo de socialização desses ativos implicaria num esforço hercúleo para transformá-los em ativos de maior liquidez, sem contar o trabalho incomensurável para fazer chegar o dinheiro socializado a cada camponês de áreas remotas das Filipinas, do Vietnã, do Congo ou da floresta amazônica. Quando se consideram percalços como estes, o sonho utópico socialista se mostra definitivamente um pesadelo. No fim das contas, os socialistas têm muito pouco do que reclamar. Com a magnitude da intervenção estatal justificada pela crise do vírus chinês, o mundo já está com os 2 pés no socialismo, independente de se concretizar ou não o confisco das grandes fortunas. De certo modo, é possível dizer que hoje os super ricos atuam menos como empreendedores e mais como procuradores do Estado, dando ordens no lugar dos burocratas sobre cada mínimo aspecto da vida empresarial, decidindo o que abre e o que fecha, quanto tempo o estabelecimento deve ficar aberto, quantos clientes podem ser atendidos
e até quanto pode ser cobrado por cada produto. Em suma, não há diferença alguma entre o padrão corporativista atual daquilo que se praticava na economia da Alemanha nazista. Como nos conta Mises, na Alemanha nazista, todo o país foi organizado numa hierarquia de Führers. Havia o Führer supremo, obviamente Hitler, e em seguida uma longa sucessão de Führers, em ordem decrescente, até os Führers do último escalão. E assim, o empresário era o Betriebsführer. Nesse arranjo, o governo determinava aos agora pseudo-empresários o que e como produzir, a que preços e de quem comprar, a que preços e a quem vender. O governo decretava em quais empregos os trabalhadores deveriam trabalhar, e a quem e em que termos os capitalistas deveriam confiar seus fundos.